2. Uma hora depois de anoitecer, Silêncio arrumou sua mochila à luz do fogareiro. Sua avó acendera a chama daquele fogareiro, e ele queimava desde então. Ela quase perdera a vida acendendo o fogo, mas não estava disposta a pagar a qualquer dos mercadores de fogo para acender. Silêncio balançou a cabeça. A avó sempre resistira às convenções. Mas Silêncio por acaso era melhor. Não acenda fogo, não derrame o sangue de outro, não corra à noite. Essas coisas atraem sombras. As regras simples segundo as quais todo sitiante vivia. Ela violara todas as 3 em mais de uma oportunidade. Era um espanto que ainda não tivesse se transformado em uma sombra. O calor do fogo parecia uma coisa distante enquanto se preparava para matar. Silêncio lançou um olhar sobre o velho santuário, na verdade apenas um armário, que mantinha trancado. As chamas a fizeram lembrar a avó. Às vezes, ela pensava no fogo como sendo sua avó, desafiando tanto as sombras quanto os fortes, até o fim. Ela expurgara a pousada das outras lembranças da avó, com exceção do santuário ao deus Além. Aquilo ficava atrás de uma porta fechada ao lado da despensa, e junto à porta um dia estivera pendurada a adaga de prata da avó, símbolo da antiga religião. Aquela adaga tinha gravados os símbolos da divindade como um alerta. Silêncio a carregava não por sua proteção, mas por ser de prata. Prata nunca era demais nas florestas. Arrumou a mochila com cuidado, colocando seu estojo de primeiros socorros e uma bolsa de bom tamanho com pó de prata para curar ressecamento. Depois, foi a vez de 10 sacos vazios de cânhamo grosso, alcatroados por dentro para impedir que o conteúdo vazasse. Por fim, acrescentou uma lamparina a óleo. Não pretendia usar, já que não confiava em fogo. Fogo podia atrair sombras. Contudo, descobrira em expedições anteriores que era algo útil, então a levou. Só a acenderia caso se deparasse com alguém que já tivesse fogo. Com isso pronto, ela hesitou, depois foi ao velho depósito. Retirou as tábuas do piso e pegou o pequeno barril selado que estava ao lado dos venenos. Pólvora. Mãe, chamou William, fazendo com que ela desse um pulo. Não ouvira a garota entrando na cozinha. Por pouco Silêncio não deixou o barril cair com o susto, e aquilo quase fez seu coração parar. Ela se amaldiçoou por ser uma idiota, enfiando o barril debaixo do braço. Ele não podia explodir sem fogo. Sabia disso. Mãe, repetiu William, olhando para o barril. Eu nem irei precisar. Mas. Eu sei, calma. Ela se adiantou e colocou o barril na mochila. Preso ao lado do barril, com pano entre as pinças de metal, estava o velho acendedor de sua avó. Detonar pólvora era o equivalente a iniciar uma chama, pelo menos aos olhos das sombras. Isso as atraía quase tão rápido quanto sangue, de dia ou à noite. Os primeiros refugiados da terra natal descobriram isso rapidamente. De certa forma, era mais fácil evitar sangue. Um sangramento nasal ou um ferimento não atraía as sombras, elas sequer notavam. Tinha de ser sangue do outro, derramado por suas mãos, elas se lançariam primeiro sobre aquele que derramara o sangue. Claro que depois que essa pessoa estava morta elas com frequência não se importavam com quem matar a seguir. Uma vez enfurecidas, as sombras eram perigosas para todos aqueles por perto. Silêncio notou só depois de guardar a pólvora que William estava vestida para a viagem, de calças e botas. Levava uma mochila como a de Silêncio. O que acha que vai fazer, William? Você pretende matar sozinha 5 homens que tomaram apenas meia dose de fenoide, mãe? Já fiz algo parecido antes. Aprendi a trabalhar sozinha. Só porque não tinha ninguém mais para ajudá-la, retrucou William, colocando a mochila no ombro. Não é mais o caso. Você é jovem demais. Volte para a cama, cuide da pousada até eu voltar. William permaneceu firme. Criança, eu lhe disse. Mãe, você não é mais uma jovem. Retrucou William, pegando o braço dela com firmeza. Acha que não vejo que está mancando mais. Não pode fazer tudo sozinha. Vai ter de começar a me deixar ajudá-la um pouco, mal de cal. Silêncio encarou a filha. De onde vinha aquela ferocidade? Era difícil lembrar que William também era uma Force Scout. A avó ficaria desgostosa com ela, e isso deixava Silêncio orgulhosa. William tivera uma infância de verdade. Não era fraca, era apenas normal. Uma mulher podia ser forte sem ter as emoções de um tijolo. Não diga palavras feias para sua mãe, ordenou Silêncio. William ergueu uma sobrancelha. Você pode vir, disse Silêncio, soltando o braço do aperto da filha. Mas vai fazer o que eu mandar.
William expirou longamente, depois anuiu, ansiosa. Vou avisar Dobby que estamos indo. Ela saiu, adotando o passo lento natural de um sitiante ao mergulhar na escuridão. Embora estivesse dentro da proteção dos anéis de prata da pousada, ela sabia seguir as regras simples. Ignora-las quando você estava em segurança, levava a lapsos quando não estava. Silêncio pegou 2 tigelas, depois misturou 2 tipos diferentes de pasta de brilho. Quando terminou, colocou-as em potes diferentes, que guardou na mochila. Saiu para a noite. O ar era seco, frio. As florestas estavam silenciosas. As sombras estavam à solta, claro. Algumas delas se moviam pelo terreno gramado, visíveis pelo próprio brilho suave. Etéreas e translúcidas, aquelas mais próximas no momento eram sombras velhas, mal retinham as formas de homens. As cabeças ondulavam, rostos mudando como anéis de fumaça. Arrastavam atrás delas ondas de brancura do comprimento de um braço. Silêncio sempre imaginara isso como restos esfarrapados de suas roupas. Nenhuma mulher, nem mesmo uma Force Scout, olhava para as sombras sem sentir um frio por dentro. As sombras circulavam durante o dia, claro, você apenas não conseguia vê-las. Acenda fogo, derrame sangue e elas se lançaram sobre você. À noite, porém, elas eram diferentes. Reagiam mais rapidamente a infrações. À noite também reagiam a movimentos rápidos, coisa que nunca faziam durante o dia. Silêncio tirou um dos potes de pasta de brilho, banhando a área ao redor dela numa luz verde clara. A luz era fraca, mas firme e constante, diferente da luz de archotes. Archotes não eram confiáveis, já que você não podia acender luz de novo caso apagassem. William esperava na frente com as varas de lanternas. Precisamos nos mover em silêncio. Você pode falar, mas faça isso sussurrando. Eu disse que irá me obedecer. Irá, em todas as coisas, imediatamente. Esses homens que perseguiremos, eles a mataram, ou farão coisa pior, sem pensar 2 vezes. William anuiu. Você não está assustada o suficiente, observou Silêncio, colocando uma coberta preta sobre o jarro com a pasta de luz mais brilhante. Isso as mergulhou na escuridão, mas o cinturão de estrelas estava alto no céu naquela noite. Um pouco da luz penetraria entre as folhas, especialmente se permanecessem perto da estrada. Começou William. Lembra-se de quando o cão de Harold enlouqueceu primavera passada? Perguntou Silêncio. Lembra da expressão nos olhos do cachorro? Nenhuma identificação. Olhos que ansiavam por matar? Bem, é isso que esses homens são, William. Raivosos. Eles precisam ser abatidos, assim como aquele cachorro. Eles não haverão como uma pessoa. Eles haverão como carne. Você entende? William concordou. Silêncio podia ver que ainda estava mais animada do que temerosa, mas não havia nada que pudesse fazer. Silêncio deu à filha a vara com a pasta de brilho mais escura. Tinha uma luz levemente azulada, mas não iluminava muito. Silêncio apoiou uma delas em um ombro, mochila no outro, depois apontou com a cabeça para a estrada. Perto dali, uma sombra vagou até o limite da pousada. Quando tocou a fina barreira de prata no chão, ela estalou com centelhas e empurrou a coisa para trás com um golpe repentino. A sombra flutuou em outra direção. Cada toque daqueles custava dinheiro a Silêncio. O toque de uma sombra destruía a prata. Era por isso que seus clientes pagavam. Uma pousada cujos limites não eram rompidos havia mais de 100 anos, com uma antiga tradição de que sombras indesejáveis não ficavam presas no interior. Paz, de algum tipo. A melhor que as florestas ofereciam. William cruzou o limite, que era marcado pela curva dos grandes arcos de prata se projetando do chão. Eles eram ancorados em concreto abaixo, de modo que você não podia arrancar um deles. Substituir um trecho de um dos anéis superpostos, Silêncio tinha 3 concêntricos cercando sua pousada, demandava cavar e liberar a seção. Era muito trabalho, que Silêncio conhecia a fundo. Não se passava uma semana em que não tivessem de fazer o rodízio ou substituir uma seção ou outra. A sombra próxima vagou para longe. Ela não as reconheceu. Silêncio não sabia se pessoas comuns eram invisíveis a elas até que as regras fossem violadas, ou se as pessoas não mereciam atenção até esse momento. Ela e William foram para a estrada escura, que estava um tanto coberta de mato. Nenhuma estrada nas florestas era bem cuidada. Talvez se os fortes um dia cumprissem suas promessas isso mudasse. Ainda assim, havia trânsito. Sitiantes viajando rumo a um forte ou outro para negociar comida. Os grãos cultivados nas clareiras da floresta eram melhores e mais saborosos do que aquilo que podia ser produzido nas montanhas.
Coelhos e perus capturados em armadilhas, ou criados em cercados, podiam ser vendidos por uma boa prata. Não porcos. Só alguém em um dos fortes seria tão grosseiro a ponto de comer um porco. De qualquer forma, havia comércio, e isso mantinha a estrada desobstruída, mesmo que as árvores ao redor tivessem uma tendência a projetar galhos para baixo, como braços ansiosos, para tentar cobrir o caminho. Tomá-lo de volta. As florestas não gostavam que os homens as tivessem infestado. As duas mulheres caminharam cuidadosa e objetivamente. Nada de movimentos rápidos. Caminhando assim, pareceu-se passar uma eternidade antes que algo aparecesse na estrada diante delas. Ali, sussurrou William em silêncio. Liberou a tensão expirando. Algo com um brilho azul marcava a estrada à luz da pasta de brilho. O palpite de Telpolis sobre como ela rastreava suas presas fora bom, mas incompleto. Sim, a luz da pasta conhecida como fogo de Abraão fazia brilhar gotas de seiva de Wetlick. Por coincidência, seiva de Wetlick também soltava a bexiga do cavalo. Silêncio estudou a linha de seiva brilhante e urina no chão. Ela temera que Chesterton e seus homens entrassem nas florestas logo depois de deixar a pousada. Isso não era provável, mas ainda assim temera. Naquele momento, ela tinha certeza de que achara a trilha. Se Chesterton entrasse nas florestas, faria isso algumas horas depois de deixar a pousada, para estar mais certo de que seu disfarce estava em segurança. Fechou os olhos e deu um suspiro de alívio, depois se viu oferecendo mecanicamente uma prece de agradecimento. Hesitou. De onde viera aquilo? Muito tempo tinha se passado. Balançou a cabeça, levantou e avançou pela estrada. Ao drogar os 5 cavalos, ela conseguia uma sequência regular de marcas para seguir. As florestas pareciam escuras naquela noite. A luz do cinturão de estrelas acima aparentemente não passava pelos galhos tão bem quanto deveria. E dava a impressão de haver mais sombras que o normal, espreitando entre os troncos das árvores, brilhando muito levemente. William agarrou a vara da lanterna. A criança já estivera do lado de fora à noite, claro. Nenhum sitiante ansiava por isso, mas tampouco se fugia disso. Você não podia passar a vida inteira trancado do lado de dentro, paralisado pelo medo da escuridão. Viva assim e, bem, você não seria melhor do que as pessoas nos fortes. A vida nas florestas era difícil, muitas vezes mortal. Mas também era livre. Mãe, sussurrou William enquanto caminhavam. Por que não acredita mais em Deus? Isso é hora para isso, menina. William olhou para baixo quando elas passaram por outra linha de urina, um brilho azul na estrada. Você sempre diz alguma coisa assim. E tento evitar a resposta, retrucou Silêncio. Quando isso acontece, também não estou caminhando pelas florestas à noite. É que me parece importante agora, só isso. Você está errada sobre eu não estar com medo o suficiente. Eu mal consigo respirar, mas sei que a pousada tem problemas. Você sempre fica com muita raiva depois das visitas do mestre Telpolis. Você não muda nossa prata delimitadora com a frequência de antes. Em dias alternados, só come pão. E acha que isso tem a ver com Deus. Por quê? William continuava olhando para o chão. Ah, pelas sombras, pensou Silêncio. Ela acha que estamos sendo punidas. Garota tola. Tola como o pai. Elas passaram pela velha ponte, caminhando sobre as tábuas de madeira instáveis. Quando a luz era mais intensa, você ainda conseguia ver a madeira da ponte nova no abismo abaixo, representando as promessas dos fortes e seus presentes, que sempre pareciam belos, mas duravam pouco. O pai de Seabrook fora um dos que tinham ido recolocar a velha ponte. Eu acredito no Deus além, falou Silêncio quando chegaram do outro lado. Mas eu não o venero, mas isso não significa que não acredito. Os velhos livros chamavam esta terra de lar dos condenados. Duvido que veneração faça algum bem se você já está condenado. Apenas isso. William não respondeu. Elas caminharam por mais 2 horas. Silêncio pensou em tomar um atalho pela mata, mas o risco de perder a trilha e ter de voltar parecia grande demais. Aquelas marcas, brilhando num azul esbranquiçado suave à luz invisível da pasta de brilho. Aquilo era algo real. Uma boia de luz nas sombras ao redor. Aquelas linhas representavam segurança para ela e suas filhas. Com as duas contando os momentos entre marcas de urina, não perderam o desvio por muito. Alguns minutos sem ver uma marca e elas retornaram sem uma palavra, examinando as laterais do caminho. Silêncio temera que essa fosse a parte mais difícil da caçada, mas elas descobriram com facilidade onde os homens tinham entrado nas florestas.
Uma marca de casco brilhante deu o sinal, um dos cavalos pisara na urina de outro na estrada antes de entrar nas florestas. Silêncio baixou sua mochila e a abriu para pegar o garrote, depois levou um dedo aos lábios e fez um gesto para que William esperasse na estrada. A garota concordou. Silêncio não conseguia ver muito de seus traços na escuridão, mas ouviu a respiração da garota acelerar. Ser uma sitiante e estar acostumada a sair à noite era uma coisa. Ficar sozinha nas florestas. Silêncio pegou o pote de pasta de brilho azul e o cobriu com seu lenço. Depois tirou sapatos e meias e mergulhou na noite. Sempre que fazia isso, ela se sentia novamente uma menina, indo para as florestas com o avô. Dedos dos pés na terra, sentindo folhas que estalassem ou ramos que partissem e a denunciassem. Ela quase podia ouvir a voz dele dando instruções, lhe dizendo como avaliar o vento e usar o som de folhas agitadas para disfarçar ao cruzar trechos barulhentos. Ela adorara as florestas até o dia em que elas o levaram. Nunca chame esta terra de inferno, ele dissera. Respeite a terra como respeitaria uma fera perigosa, mas não a odeie. Sombras deslizaram pelas árvores próximas, quase invisíveis, não havendo nada para iluminá-las. Ela manteve distância, mas mesmo assim se virava e via uma das coisas passar por ela. Tropeçar numa sombra podia matar um homem, mas esse tipo de acidente era incomum. A não ser quando enfurecidas, as sombras se desviavam de homens que chegavam perto demais, como se sopradas por uma brisa suave. Desde que você se movesse lentamente, o que devia fazer, ficaria bem. Ela mantinha o lenço ao redor do pote, a não ser quando queria especificamente conferir marcas próximas. Pasta de brilho iluminava sombras, e sombras que brilhassem demais poderiam denunciar sua aproximação. Houve um grunhido próximo. Silêncio ficou paralisada, o coração quase pulando do peito. Sombras não produziam ruído, aquilo havia sido um homem. Tensa, quieta, procurou até conseguir vê-lo, bem escondido no espaço vazio de um tronco. Ele se mexeu, massageando as têmporas. As dores de cabeça causadas pelo veneno de William estavam atacando. Silêncio se esgueirou por trás da árvore. Agachou e esperou 5 dolorosos minutos até que se movesse. Ele ergueu a mão novamente, raspando nas folhas. Ela se lançou à frente e passou o garrote ao redor do pescoço, a seguir puxando com força. Estrangulamento não era a melhor forma de matar um homem nas florestas. Era muito lento. O guarda começou a se agitar, levando as mãos à garganta. Sombras próximas pararam. Silêncio puxou com mais força. O guarda, enfraquecido pelo veneno, tentou empurrá-la para trás com as pernas. Ela deslizou para trás, ainda segurando firme, observando aquelas sombras. Olhavam ao redor como animais farejando o ar. Algumas começaram a se apagar, a própria leve luminescência natural murchando, suas formas passando de branco a preto. Não era um bom sinal. Silêncio sentiu sua pulsação acelerar por dentro. Morra, maldito! O homem parou de se sacudir, os movimentos se tornando mais letárgicos. Depois, tremeu uma última vez e ficou imóvel. Silêncio esperou ali por uma dolorosa eternidade, prendendo a respiração. As sombras próximas ficaram brancas novamente e se afastaram em direções incertas. Ela soltou o garrote, respirando de alívio. Depois de um tempo para se recompor, deixou o cadáver e se esgueirou de volta até onde William estava. A garota a deixou orgulhosa, tinha se escondido tão bem que Silêncio não a viu até que sussurrou. Mãe. Sim, respondeu Silêncio. Graças a Deus além, disse William saindo do buraco onde havia se coberto com folhas. Segurou o braço da mãe, tremendo. Você os encontrou? Matei o vigia, disse Silêncio, anuindo. Os outros 4 devem estar dormindo. É lá que irei precisar de você. Estou pronta. Me siga. Elas pegaram o caminho que Silêncio tomara. Passaram pelo volume do cadáver do vigia, e William o examinou sem demonstrar pena. É um deles, sussurrou. Eu o reconheço. Claro que é um deles. Eu só queria ter certeza. Já que você sabe. Elas encontraram o acampamento não muito depois do posto de guarda. 4 homens em sacos de dormir adormecidos em meio às sombras como apenas alguém nascido na floresta tentaria. Tinham colocado um pequeno pote de pasta de brilho no centro do acampamento, dentro de um buraco, para que não brilhasse demais e os denunciasse, mas havia luz suficiente para mostrar os cavalos amarrados a pequena distância do outro lado do acampamento. A luz verde também revelava o rosto de William e Silêncio ficou chocada de ver na expressão da garota não medo, mas uma raiva intensa. Ela aprendera rapidamente a ser uma irmã mais velha protetora para Seabrook.
Ela, afinal, estava pronta para matar. Silêncio fez um gesto na direção do homem mais à direita, e William concordou. Aquela era a parte perigosa. Com apenas meia dose, qualquer um daqueles homens ainda podia despertar com o barulho dos companheiros morrendo. A mãe se curvou sobre o primeiro homem. Ver o rosto adormecido dele causou um arrepio. Uma parte primal dela esperou, tensa, que aqueles olhos se abrissem de repente. Ergueu 3 dedos para William e depois os baixou um por um. Quando o terceiro dedo desceu, William enfiou o saco na cabeça do homem. Enquanto ele se agitava, Silêncio bateu com força na têmpora com o martelo. O crânio rachou e a cabeça afundou um pouco. O homem se sacudiu uma vez, depois ficou flácido. Silêncio ergueu os olhos, tensa, observando os outros homens enquanto William apertava o saco. As sombras próximas pararam, mas aquilo não chamou tanto a atenção delas quanto o estrangulamento. Desde que o revestimento de alcatrão do saco impedisse o sangue de vazar, elas estariam seguras. Silêncio acertou a cabeça do homem mais 2 vezes, depois verificou a pulsação. Não havia nenhuma. Elas passaram para o homem seguinte na fila. Era um trabalho brutal, como abater animais. Ajudava a pensar naqueles homens como selvagens, como dissera a William mais cedo. Não ajudava a pensar no que os homens fizeram a Seabrook. Isso a deixaria com raiva, e ela não podia se permitir sentir raiva. Precisava ser fria, silenciosa e eficiente. O segundo homem demandou mais algumas batidas na cabeça para ser morto, mas acordou mais lentamente que seu amigo. Fenouid deixava os homens grogues. Era uma droga excelente. Ela só precisava deles sonolentos, meio desorientados. O homem seguinte se sentou no saco de dormir. O que? Perguntou numa voz pastosa. Silêncio saltou sobre ele, agarrando-o pelos ombros e jogando-o no chão. Perto, sombras se viraram pelo barulho alto. Silêncio pegou seu garrote enquanto o homem se erguia na sua direção, tentando empurrá-la de lado, e William engasgou de choque. Silêncio rolou, envolvendo o pescoço do homem. Puxou com força, lutando enquanto o homem se sacudia, agitando as sombras. Ela quase o matara quando o último homem pulou do saco de dormir. Em seu susto aturdido, ele escolheu fugir. Pelas sombras. O último era o próprio Chesterton. Se atraísse as sombras para si. Silêncio deixou o homem engasgado e abandonou a cautela, correndo atrás de Chesterton. Se as sombras o reduzissem a pó, ela não teria nada. Não ter um cadáver para entregar significava nada de recompensa. As sombras ao redor do acampamento sumiram de vista enquanto Silêncio alcançava Chesterton, pegando-o no perímetro do acampamento, junto aos cavalos. Ela o derrubou pelas pernas, jogando no chão o homem grogue. Sua piranha, insultou ele em voz pastosa, a chutando. Você é a estalajadeira. Você me envenenou, sua piranha. Nas florestas, as sombras se tornaram pretas. Olhos verdes irromperam em luz. Os olhos verdes seguiram a luz enevoada. Silêncio bateu no braço dele para afastá-lo enquanto Chesterton lutava. Eu pagarei o que devo, defendeu-se ele, tentando agarrá-la. Pagarei. Silêncio bateu com o martelo no braço dele, depois o baixou sobre seu rosto com um ruído de esmagamento. Arrancou o suéter enquanto ele gemia e se sacudia, conseguindo de algum jeito enrolá-lo na cabeça dele com o martelo. William, berrou ela. Preciso de um saco. Um saco, garota. William se ajoelhou ao lado dela, colocando um saco sobre a cabeça de Chesterton enquanto o sangue encharcava o suéter. Silêncio esticou a mão agitada para o lado e pegou uma pedra, com a qual esmagou a cabeça dentro do saco. O suéter conteve os berros de Chesterton, mas também conteve a pedra. Ela teve de bater mais de uma vez. Ele ficou imóvel. William apertou o saco sobre o pescoço para impedir que o sangue escorresse, a respiração acelerada. Ah, Deus além! Ah, Deus! Silêncio ousou erguer os olhos. Dezenas de olhos verdes pairavam na floresta, brilhando como pequenos fogos na escuridão. William apertou os olhos e sussurrou uma oração, lágrimas correndo pelas faces. Silêncio foi para o lado dela e sacou a adaga de prata. Recordou de outra noite, outro mar de olhos verdes brilhantes. A última noite de sua avó. Corra, menina, corra. Naquela noite, correr era uma opção. Elas estavam perto da segurança. Mesmo assim, a avó não conseguira. Poderia ter conseguido, mas não conseguiu. Aquela noite aterrorizou Silêncio. O que a avó tinha feito? O que Silêncio tinha feito? Bem, esta noite ela só tinha uma esperança. Correr não a salvaria. A segurança estava longe demais.
Devagar, afortunadamente, os olhos começaram a se apagar. Silêncio se sentou e deixou a faca de prata escorregar de seus dedos para o chão. William abriu os olhos. Ah, Deus além, falou, enquanto as sombras sumiam de vista. Um milagre. Milagre? Não, disse Silêncio. Apenas sorte. Nós o matamos a tempo. Mais um segundo e elas teriam ficado furiosas. William passara os braços ao redor do corpo. Ah, pelas sombras. Ah, pelas sombras. Pensei que estávamos mortas. Ah, pelas sombras. De repente, Silêncio se lembrou de algo. O terceiro homem. Ela não terminara de estrangulá-lo antes de Chesterton correr. Levantou desajeitada, se virando. Ele estava caído lá, imóvel. Eu acabei com ele, contou William. Tive de estrangulá-lo com minhas mãos. Minhas mãos. Silêncio olhou para ela. Você agiu bem, menina. Provavelmente salvou nossas vidas. Se não estivesse aqui, eu nunca teria matado Chesterton sem enfurecer as sombras. A menina continuava olhando para a mata, observando as sombras serenas. O que seria preciso, para você ver um milagre em vez de uma coincidência? Seria preciso um milagre, obviamente, respondeu Silêncio. Em vez de apenas uma coincidência. Vamos lá, vamos colocar um segundo saco nesses sujeitos. William se juntou a ela, letárgica, enquanto ajudava a colocar sacos nas cabeças dos bandidos. 2 sacos cada, só por garantia. O sangue era o mais perigoso. Correr atraía sombras, mas lentamente. O fogo as enfurecia imediatamente, mas também as cegava e confundia. Sangue, porém, sangue derramado com raiva, exposto ao ar livre. Uma só gota podia fazer com que as sombras os matassem, e depois tudo mais pela frente. Silêncio tentou ouvir batidas de coração em cada homem, só por garantia, mas eles estavam mortos. Elas selaram os cavalos, colocaram os corpos, incluindo o do vigia, nas celas, e os amarraram. Também pegaram os sacos de dormir e outros equipamentos. Com sorte, os homens teriam alguma prata. As leis da recompensa permitiam que Silêncio ficasse com o que encontrasse, desde que não houvesse referência específica a algo roubado. Naquele caso, os fortes só queriam Chesterton morto. Basicamente todo mundo queria. Silêncio apertou uma corda, depois parou. Mãe, disse William, notando a mesma coisa. Folhas sendo agitadas nas florestas. Elas tinham descoberto seu pote de pasta de brilho verde para somá-lo ao dos bandidos, então o pequeno acampamento estava bem iluminado enquanto um bando de 8 homens e mulheres a cavalo cruzava as florestas. Eles eram dos fortes. As roupas bonitas, o modo como continuavam a olhar para as sombras nas florestas. Certamente pessoas da cidade. Silêncio se adiantou, desejando ter seu martelo para parecer pelo menos um pouco ameaçadora. Aquilo ainda estava amarrado dentro do saco ao redor da cabeça de Chesterton. Haveria sangue nele, então não poderia tirá-lo até que secasse ou ela estivesse em um lugar muito, muito seguro. Ora, vejam isto, disse o homem à frente dos recém-chegados. Não pude acreditar no que Tobias me disse quando voltou da missão de batedor, mas parece ser verdade. Todos os 5 homens da gangue de Chesterton, mortos por uma dupla de sitiantes da floresta. Quem são vocês? Perguntou Silêncio. Red Young, se apresentou o homem, fazendo um gesto com o chapéu. Estou rastreando esse bando há 4 meses. Não tenho como lhe agradecer o bastante por cuidar deles para mim. Ele acenou para alguns membros do grupo, que desmontaram. Mãe, sibilou William. Silêncio estudou os olhos de Red. Estava armado com um porrete, e uma das mulheres atrás dele tinha uma das novas bestas com pontas cegas. Elas disparavam rápido e acertavam com força, mas não derramavam sangue. Afaste-se dos cavalos, menina, mandou Silêncio. Mas. Afaste-se, repetiu Silêncio, largando a corda do cavalo que conduzia. 3 pessoas do forte recolheram as cordas, um dos homens lançando um olhar sobre William. Você é inteligente, falou Red, se inclinando e estudando Silêncio. Uma de suas mulheres passou, conduzindo o cavalo de Chesterton com o cadáver do homem jogado sobre a sela. Silêncio se adiantou, pousando a mão na sela de Chesterton. A mulher que o conduzia parou, depois olhou para o chefe. Silêncio tirou a faca da bainha. Você vai nos dar alguma coisa, negociou Silêncio a Red, a mão da faca escondida. Depois do que fizemos, 1/4, e não dizemos nada. Claro, retrucou ele, inclinando o chapéu na sua direção. Tinha um sorriso falso, como numa pintura. Será 1/4.
Silêncio concordou. Ela colocou a faca sobre uma das cordas finas que prendiam Chesterton à cela. Isso produziu um belo corte à medida que a mulher levava o cavalo para longe. Silêncio recuou, pousando a mão no ombro de William ao mesmo tempo que recolocava a faca na bainha disfarçadamente. Red inclinou o chapéu na direção dela novamente. Em instantes os caçadores de recompensas tinham partido pelas árvores na direção da estrada. Um quarto. Sibilou William. Acha que ele irá pagar isso? Dificilmente, respondeu Silêncio, pegando sua mochila. Temos sorte de ele não ter nos matado. Venha. Ela entrou nas florestas. William encaminhou com ela, ambas se movendo com os passos cuidadosos que as florestas exigiam. Acho que é hora de você retornar à pousada, William. E o que você vai fazer? Recuperar nossa recompensa, respondeu. Ela era uma Forescout, Maldical. Nenhum homem do forte afetado iria roubar dela. Quer dizer, intercepta a luz no trecho branco, presumo. Mas o que irá fazer? Não podemos lutar contra tantos, mãe. Vou descobrir um jeito. Aquele cadáver significava liberdade, vida, para suas filhas. Ela não iria deixar aquilo escapar, como fumaça por entre os dedos. Elas entraram na escuridão, passando por sombras que, pouco tempo antes, estavam quase prontas para ressecá-las. Naquele momento, os espíritos foram embora, ignorando a carne que passava por eles. Pense, Silêncio. Há alguma coisa muito errada aqui. Como aqueles homens tinham encontrado o acampamento? A luz. Teriam ouvido ela e William conversando? Eles alegaram estar caçando Chesterton havia meses. Não deveria ter ouvido falar deles antes daquele momento. Aqueles homens e mulheres pareciam limpos demais, novos demais para ter passado meses nas florestas rastreando assassinos. Isso a levou a uma conclusão que não queria admitir. Alguém sabia que ela estava caçando uma recompensa naquele dia, e vira como planejava rastrear Chesterton. Um homem tinha motivo para que aquela recompensa fosse roubada dela. Theopolis, eu espero estar errada, ela pensou. Porque se você estiver por trás disto. Silêncio e William avançaram pelas entranhas da floresta, um lugar onde a faminta cobertura vegetal acima absorvia toda a luz, deixando-no o solo abaixo. Eles permaneceriam nas estradas, essa era a vantagem dela. As florestas não eram amigas de um sitiante, não mais que uma fenda conhecida era uma queda menos perigosa. Mas Silêncio era uma veterana naquele abismo. Sabia cavalgar seus ventos melhor que qualquer morador do forte. Talvez fosse hora de produzir uma tempestade. O que os sitiantes chamavam de trecho branco, era uma parte da estrada margeada por campos de cogumelos. Demorava cerca de 1 hora pelas florestas para alcançar o trecho, e quando chegou Silêncio estava sentindo o preço de uma noite sem sono. Ignorou a fadiga ao cruzar o campo de cogumelos, erguendo seu pote de luz verde e lançando um brilho fraco sobre árvores e tocas na terra. A estrada fazia uma curva nas florestas, depois prosseguia naquela direção. Se os homens estavam indo para Lastport ou algum dos outros fortes próximos, iriam naquela direção. Você segue em frente, disse Silêncio a William. É só mais 1 hora de caminhada de volta até a pousada. Veja como as coisas estão lá. Eu não vou deixar lá, mãe. Você prometeu obedecer. Quebraria sua palavra? E você prometeu me deixar ajudar. Quebraria a sua? Não preciso de você para isso. E será perigoso. O que vai fazer? Silêncio parou ao lado da estrada e se ajoelhou, revirando a mochila. Tirou o pequeno barril de pólvora. William ficou branca como os cogumelos. Mãe. Silêncio desamarrou o acendedor da avó. Ela não tinha certeza se ainda funcionava. Nunca ousara apertar os 2 braços metálicos, que pareciam pinças. Se apertasse, as pontas raspariam uma na outra, produzindo fagulhas, e uma mola na articulação as mantinha afastadas. Silêncio ergueu os olhos para a filha, depois segurou o acendedor ao lado da cabeça. William recuou, depois olhou para os lados, na direção de sombras próximas. As coisas estão tão ruins assim? Perguntou a garota num sussurro. Quero dizer, para nós. Silêncio anuiu. Então, tudo bem. Garota tola. Bem, Silêncio não a mandaria embora. A verdade era que provavelmente iria precisar de ajuda. Ela pretendia pegar aquele cadáver. Corpos são pesados, e de modo algum conseguiria cortar o cadáver e levar apenas a cabeça, não nas florestas, com sombras ao redor. Enfiou a mão na mochila, tirando o material de primeiros socorros. O material estava amarrado entre 2 pequenas placas, que podiam ser usadas como talas. Não foi difícil amarrar as 2 placas dos 2 lados do acendedor.
Usou a colher de pedreiro para cavar um pequeno buraco na terra macia da estrada, mais ou menos do tamanho do barril de pólvora. Depois abriu a tampa do barril e o enfiou no buraco. Encharcou seu lenço no óleo da lamparina, enfiou uma ponta no barril, em seguida colocou as placas do acendedor na estrada com a ponta do lenço junto às cabeças que produziam faíscas. Após cobrir o artefato com folhas, ela tinha uma armadilha rudimentar. Se alguém pisasse na placa de cima, isso iria apertar a haste e produzir faíscas para acender o lenço. Com sorte, ela não podia acender o fogo ela mesma. As sombras se lançariam primeiro sobre aquele que o atiçou. O que acontece se eles não pisarem naquilo? Perguntou William. Então nós o transferimos para outro ponto da estrada e tentamos novamente, respondeu Silêncio. Você sabe que isso irá derramar sangue. Silêncio não respondeu. Se a armadilha fosse detonada por uma pisada, as sombras não veriam Silêncio como a responsável. Iriam se lançar sobre aquele que detonou a armadilha. Mas, se sangue fosse derramado, elas ficariam enfurecidas. E então não faria diferença quem havia causado aquilo. Todos estariam em perigo. Ainda nos restam horas de escuridão, disse Silêncio. Cubra sua pasta de brilho. William concordou, cobrindo seu pote. Silêncio inspecionou sua armadilha de novo, depois pegou William pelo ombro e a puxou para a lateral da estrada. A vegetação rasteira era mais densa ali, já que a estrada tendia a seguir por aberturas na cobertura vegetal. Os homens buscavam lugares nas florestas onde pudessem ver o céu. Os homens chegaram, silenciosos, cada um iluminado por um pote de pasta de brilho. As pessoas do forte não falavam à noite. Passaram pela armadilha, que Silêncio colocara no trecho mais estreito da estrada. Ela prendeu a respiração, observando a passagem dos cavalos, cada passo errando a protuberância que marcava a placa. William encobriu os ouvidos, se encolhendo. Um casco acertou a armadilha. Nada aconteceu. Silêncio soltou o ar, aborrecida. O que ela faria se o acendedor estivesse quebrado? Será que poderia descobrir outro modo de... A explosão a atingiu, a onda de choque sacudindo seu corpo. Sombras desapareceram num piscar de olhos, olhos verdes de abrindo. Cavalos empinaram e relincharam, homens gritando. Silêncio superou sua estupefação, agarrando William pelo ombro e atirando do esconderijo. Sua armadilha funcionara melhor do que ela imaginara, o trapo incendiado permitira que o cavalo que detonara a armadilha desse alguns passos antes da explosão. Nenhum sangue, apenas muitos cavalos surpresos e homens confusos. O pequeno barril de pólvora não fizera tanto estrago quanto previra, as histórias sobre o que a pólvora podia fazer muitas vezes eram tão fantasiosas quanto as sobre a terra natal, mas o som fora incrível. Os ouvidos de Silêncio zumbiam enquanto ela passava em meio aos homens confusos, encontrando o que esperara ver. O cadáver de Chesterton estava caído no chão, derrubado da sela por um cavalo empinado e uma corda enfraquecida. Pegou o cadáver pelos braços, e William segurou as pernas. Elas se moveram de lado para dentro das florestas. Idiotas! Berrou Red em meio à confusão. Detenham-na, é! Ele se interrompeu quando sombras tomaram a estrada, se lançando sobre os homens. Red havia conseguido manter o cavalo sob controle, mas naquele momento precisava afastá-lo das sombras. Enfurecidas, elas tinham se tornado pretas, embora a explosão de luz e fogo as tivesse deixado tontas. Elas circularam, como mariposas ao redor de uma chama. Olhos verdes. Uma pequena bênção. Se ficassem vermelhos. Um caçador de recompensas, de pé na estrada, girando, foi atingido. Suas costas se curvaram, ramificações de veias pretas cruzando sua pele. Ele caiu de joelhos, gritando enquanto a carne de seu rosto se encolhia sobre o crânio. Silêncio deu as costas. William olhou para o homem caído com uma expressão horrorizada. Devagar, menina, orientou Silêncio, com o que esperava ser uma voz reconfortante. Ela mesma mal se sentia reconfortada. Com cuidado. Podemos nos afastar delas. William, olhe para mim. A garota se virou para olhar para ela. Fique olhando nos meus olhos. Mova-se. Isso mesmo. Lembre-se, as sombras irão para a fonte do fogo. Elas estão confusas, chocadas. Não conseguem sentir cheiro de fogo como conseguem sentir de sangue e irão procurar as fontes mais próximas de movimento rápido. Devagar, serenamente. Deixe que os homens agitados as distraiam. As duas entraram nas florestas com uma objetividade excruciante. Diante de tanto caos, de tanto perigo, o ritmo delas parecia um arrasto. Red organizou a resistência. Sombras enlouquecidas pelo fogo podiam ser combatidas, destruídas, com prata.
Muitas mais viriam, mas se os homens fossem inteligentes e tivessem sorte, conseguiriam destruir as mais próximas e depois se afastar da fonte do fogo. Eles podiam se esconder, sobreviver. Talvez. A não ser que um deles acidentalmente derramasse sangue. Silêncio e William cruzaram o campo de cogumelos que brilhavam como crânios de ratos e se partiam silenciosamente sob seus pés. A sorte não estava com elas, pois à medida que as sombras saíam da desorientação causada pela explosão, duas delas na periferia se viraram e atacaram as mulheres em fuga. William engasgou. Silêncio pousou os ombros de Chesterton, depois sacou a faca. Continue em frente, sussurrou ela. Tire-o daqui, lentamente, menina. Lentamente. Não vou deixar você. Eu alcanço você, disse Silêncio. Você não está pronta para isto. Ela não olhou para ver se William obedeceu, pois as sombras, figuras retintas disparando pelo solo de bolas brancas, estavam sobre ela. Força não fazia sentido contra as sombras. Elas não tinham substância real. Apenas duas coisas importavam: mover-se e não ficar assustada. Sombras eram perigosas, mas desde que você tivesse prata, podia lutar. Muitos homens morreram por correr, atraindo ainda mais sombras, em vez de manter posição. Silêncio atacou as sombras assim que chegaram a ela. Você quer levar minha filha para o inferno, pensou, rosnando. Deveria ter tentado a sorte com os homens da cidade em vez dela. Passou a faca pela primeira sombra, como a avó ensinara. Nunca se encolha e mostre covardia diante de sombras. Você tem sangue for scout. Você reivindicou as florestas. Você é uma criatura delas tanto quanto qualquer outro. Assim como eu. A faca passou pela sombra com uma leve sensação de contato, criando uma chuva de centelhas brancas brilhantes que jorrou da sombra. A sombra recuou, suas veias pretas se enrolando umas nas outras. Silêncio atacou a outra. O céu escuro só permitia que visse os olhos da coisa, um verde horrendo, chegando até ela. Ela se lançou à frente. Suas mãos espectrais estavam sobre ela, o frio gelado de seus dedos agarrando o braço abaixo do cotovelo. Ela podia sentir. Dedos de sombras tinham substância, eles podiam agarrar você, segurá-lo. Apenas a prata os afastava. Apenas com prata você podia lutar. Enfiou mais o braço. Fagulhas dispararam das costas dela, se espalhando como água de lavagem sendo jogada de um balde. Silêncio engasgou com a horrenda dor gelada. Sua faca escorregou de dedos que já não conseguiam sentir. Tombou para a frente, caindo de joelhos enquanto a segunda sombra caía para trás, depois começando a girar numa espiral enlouquecida. A primeira sacudia no chão como um peixe moribundo, tentando se levantar, mas sua metade superior tombou. O frio em seu braço era cortante. Ela olhou para o braço ferido, vendo a pele de sua mão secar, colando no osso. Ela ouviu choro. Você fica aqui, Silêncio. A voz da avó. Lembranças da primeira vez em que mataram uma sombra. Faça como eu digo. Nada de lágrimas. For Scouts não choram. For Scouts não choram. Ela aprendera a odiar lá naquele dia. 10 anos de idade, com sua pequena faca, tremendo e chorando na noite, depois que a avó a trancara com uma sombra perdida em um anel de poeira de prata. A avó correra ao redor do perímetro, a encorajando com movimentos. Enquanto o Silêncio estava presa lá. Com a morte. A única forma de aprender é fazendo, Silêncio. E irá aprender, de um modo ou de outro. Mãe, disse William. Silêncio piscou, saindo das lembranças enquanto a filha jogava poeira de prata no braço exposto. O ressecamento parou enquanto William, engasgando com lágrimas grossas, derramava toda a bolsa de prata de emergência sobre a mão. O metal reverteu o ressecamento, e a pele ficou rosada novamente, a escuridão se dissolvendo em fagulhas brancas. Demais, pensou Silêncio. Na pressa, William usara toda a poeira de prata, muito mais do que um ferimento precisava. Era difícil ficar com raiva, pois o tato retornou à sua mão e o frio gelado sumiu. Mãe? Perguntou William. Eu a deixei, como você disse. Mas ele era tão pesado que não consegui ir longe. Voltei para você. Desculpe. Eu voltei para você. Obrigada, disse Silêncio, respirando. Você fez bem. Ela esticou a mão e segurou a filha pelo ombro, depois usou a mão antes ressecada para procurar na grama a faca da avó. Quando a encontrou, a lâmina estava escurecida em diversos pontos, mas ainda boa. Na estrada, os homens da cidade haviam formado um círculo e detinham as sombras com lanças de ponta de prata. Os cavalos fugiram ou foram consumidos. Silêncio procurou no chão e encontrou um pequeno punhado de pó de prata. O resto havia sido consumido na cura.
Demais. Não adianta se preocupar com isso agora, pensou ela, enfiando o punhado de pó no bolso. Venha, disse, se colocando de pé. Lamento nunca tê-la ensinado a lutar contra elas. Sim, você ensinou, disse William, limpando as lágrimas. Você me contou tudo sobre isso. Contei, nunca mostrei. Pelas sombras, vovó, sei que a desapontei, mas não farei isso com ela. Não posso, mas sou uma mãe boa. Eu irei protegê-las. As duas saíram dos cogumelos, pegando novamente seu prêmio medonho e avançando pelas florestas. Passaram por mais sombras escuras flutuando na direção da luta. Todas aquelas faíscas iriam atraí-las. Os homens da cidade estavam mortos. Atenção demais, luta demais. Eles estariam com 1000 sombras sobre eles antes que se passasse uma hora. Silêncio e William se moviam lentamente. Embora o frio tivesse se retirado da mão de Silêncio, havia um persistente algo, um tremor fundo. Um membro tocado pelas sombras não parecia bem por meses. Isso era muito melhor do que poderia ter sido. Sem o raciocínio rápido de William, Silêncio teria se tornado uma aleijada. Assim que o ressecamento se instalava, isso demorava algum tempo, embora variasse, era irreversível. Algo fez ruído na mata. Silêncio ficou paralisada, fazendo com que William parasse e olhasse ao redor. Mãe, sussurrou William. Silêncio franziu o senho. A noite estava muito escura, e elas foram forçadas a abandonar suas luzes. Há alguma coisa ali, pensou, tentando penetrar a escuridão com os olhos. O que é você? Deus além, proteja-as caso a luta tenha atraído um dos mais profundos. O som não se repetiu. Relutantemente, Silêncio avançou. Elas caminharam uma boa hora, e na escuridão Silêncio não se dera conta de que havia se aproximado novamente da estrada até se depararem com ela. Ela expirou, colocando seu fardo no chão e torcendo os braços cansados nas articulações. Um pouco de luz do cinturão de estrelas chegava até elas, iluminando algo como um grande maxilar à esquerda. A antiga ponte. Estavam quase em casa. As sombras ali não estavam sequer agitadas, elas circulavam com seus movimentos preguiçosos de borboleta. Os braços dela doíam muito. Aquele corpo parecia estar ficando mais pesado a cada momento. Os homens não se davam conta de quão pesado era um cadáver. Silêncio se sentou. Elas iriam descansar um pouco antes de continuar. William, ainda tem alguma água em seu cantil? William gemeu. Silêncio se assustou e levantou. A filha estava de pé ao lado da ponte e havia algo escuro atrás dela. Um brilho verde de repente iluminou a noite quando a figura tirou um pequeno frasco de pasta de brilho. Com aquela luz doentia, Silêncio pôde ver que a figura era Red. Segurava um punhal sobre o pescoço de William. O homem da cidade não saíra bem da luta. Um olho era de um branco leitoso, metade do rosto estava escurecida, os lábios recuavam dos dentes. Uma sombra o acertara no rosto. Ele tinha sorte de estar vivo. Imaginei que você voltaria por este caminho, falou ele, as palavras saindo arrastadas por seus lábios ressecados. Saliva escorria do seu queixo. Prata. Me dê sua prata. A faca dele era de aço comum. Agora, rugiu ele, aproximando mais a faca do pescoço de William. Se a beliscasse, as sombras estariam sobre eles num átimo. Eu só tenho a faca, mentiu Silêncio, tirando-a e jogando no chão diante dele. É tarde demais para seu rosto, Red. Esse ressecamento já se instalou. Não ligo. Agora o corpo. Afaste-se dele, mulher. Fora. Silêncio se colocou de lado. Será que conseguiria chegar a ele antes que matasse William? Ele teria de pegar aquela faca. Se ela pulasse no mesmo momento. Você matou meus homens, rosnou Red. Eles estão mortos, todos eles. Deus, se eu não tivesse rolado para dentro do buraco. Eu tive de escutar aquilo. Escutar enquanto eles eram massacrados. Você foi o único inteligente. Não teria conseguido salvá-los, Red. Piranha. Você os matou. Eles se mataram, sussurrou ela. Você vem às minhas florestas, pegar o que é meu. Era seus homens ou minhas filhas, Red. Bem, se quer que sua filha sobreviva a isso, vai ficar imóvel. Garota, pegue aquela faca. Choramingando, William se ajoelhou. Red a imitou, ficando logo atrás, observando o silêncio, segurando a faca com firmeza. William pegou a faca com mãos trêmulas. Red tirou a faca de prata das mãos de William, depois a segurou com uma das mãos, a faca comum na outra, junto ao pescoço. Agora a garota vai carregar o cadáver, e você vai esperar bem aqui. Não quero você chegando perto.
Claro, disse Silêncio, já planejando. Ela não podia atacar naquele instante. Ele estava cauteloso demais. Ela seguiria pelas florestas, ao lado da estrada, e esperaria um momento de fraqueza. Então atacaria. Red cuspiu para o lado. Então, uma seta almofadada de besta voou pela noite e o atingiu no ombro, desequilibrando-o. A lâmina deslizou pelo pescoço de William, e uma gota de sangue escorreu. Os olhos da garota se arregalaram de terror, embora fosse pouco mais que um arranhão. O risco à sua garganta não era importante. O sangue era. Red cambaleou para trás, engasgando, mão no ombro. Algumas gotas de sangue brilhavam em sua faca. As sombras nas florestas ao redor deles ficaram pretas. Olhos verdes reluzentes se iluminaram, depois ganharam um tom carmim. Olhos vermelhos na noite. Sangue no ar. Ah, inferno! Berrou Red. Ah, inferno! Olhos vermelhos enxamearam ao redor dele. Não houve hesitação, nenhuma confusão. Eles foram diretamente sobre aquele que derramara sangue. Silêncio estendeu a mão na direção da William enquanto as sombras se lançavam. Red agarrou a garota e a jogou sobre uma sombra, tentando detê-la. Ele deu meia volta e disparou na outra direção. William passou pela sombra, o rosto ressecando, a pele recuando no queixo e ao redor dos olhos. Tropeçou pela sombra e caiu nos braços de Silêncio. Silêncio sentiu um imediato pânico esmagador. Não, criança, não, não, não. William moveu a boca, fazendo um som de engasgo, os lábios recuando sobre os dentes, olhos arregalados enquanto a pele recuava e as pálpebras ressecavam. Prata. Eu preciso de prata. Eu posso salvá-la. Silêncio jogou a cabeça para cima, agarrando William. Red correu pela estrada, brandindo a adaga de prata, espalhando luz e faíscas. Sombras o cercavam, centenas, como corvos sobre um criadouro. Não assim. As sombras logo acabariam com ele, e procurariam carne, qualquer carne. William ainda tinha sangue no pescoço. Elas se lançariam sobre ela depois. Mesmo assim, a garota estava ressecando rapidamente. A adaga não seria suficiente para salvar William. Silêncio precisava de pó de prata para empurrar pela garganta da filha. Silêncio enfiou a mão no bolso, pegando o pequeno punhado de prata lá. Muito pouco. Ela sabia que seria muito pouco. O treinamento da avó acalmou sua mente, e tudo ficou imediatamente claro. A pousada estava perto. Ela tinha mais prata lá. Mamãe. Silêncio tomou William nos braços. Leve demais, a pele secando. Depois se virou e correu, atravessando a ponte a toda. Seus braços doíam, enfraquecidos por ter carregado o cadáver até lá. O cadáver. Ela não podia perdê-lo. Não, ela não podia pensar naquilo. As sombras ficariam com ele, como carne suficientemente quente, logo após Red ter partido. Não haveria recompensa. Ela tinha de se concentrar em William. As lágrimas de Silêncio eram frias no rosto enquanto ela corria, o vento soprando. A filha estremecia e tremia em seus braços, tendo espasmos enquanto morria. Ela iria se tornar uma sombra se morresse assim. Não vou perder você, falou Silêncio na noite. Por favor, eu não vou perder você. Atrás dela, Red soltou um longo berro de agonia que morreu de repente enquanto as sombras se banqueteavam. Perto dela, outras sombras se detiveram, olhos ficando vermelhos. Sangue no ar, olhos carmim. Eu odeio você, sussurrou Silêncio no ar enquanto corria. Cada passo era uma agonia. Ela estava ficando velha. Eu odeio você. O que fez comigo? O que fez conosco? Ela não sabia se estava falando com a avó ou com o Deus além. Com grande frequência eles eram um só em sua cabeça. Será que já tinha se dado conta disso antes? Galhos batiam nela enquanto avançava. Seria aquela luz à frente? A pousada? Centenas e mais centenas de olhos vermelhos se abriam à sua frente. Ela caiu no chão, exausta, William como um pesado fardo de galhos em seus braços. A garota tremia, os olhos rolando para trás em sua cabeça. Silêncio pegou a pouca poeira de prata que tinha recuperado mais cedo. Ansiava por jogá-la em William, reduzir um pouco a dor, mas sabia que era um desperdício. Baixou os olhos, chorando, depois pegou o bocado e fez um pequeno círculo ao redor das duas. O que mais podia fazer? William sacudia em uma convulsão, enquanto inspirava roucamente e agarrava os braços de Silêncio. As sombras chegaram às dúzias, se juntando ao redor das duas, farejando o sangue. A carne. Silêncio puxou a filha para perto. Deveria ter tentado pegar a faca, isso não iria curar William, mas ela pelo menos poderia ter lutado com aquilo.
Sem aquilo, sem nada, ela fracassara. A avó sempre estivera certa. Calma agora, minha querida. Sussurrou Silêncio, apertando os olhos com força. Não tenha medo. Sombras tocaram sua frágil barreira, lançando faíscas, fazendo Silêncio abrir os olhos. Elas recuaram, então outras vieram, se chocando contra a prata, os olhos vermelhos iluminando formas pretas que se contorciam. A noite cai sobre nós, sussurrou Silêncio, engasgando com as palavras. Mas a luz do sol vai nascer. William enarqueou as costas, depois ficou imóvel. Durma agora, minha querida. Enxugue as lágrimas. A escuridão nos cerca, mas um dia iremos acordar. Não deveria ter deixado que ela viesse. Se não tivesse, Chesterton teria escapado, e ela teria sido morta pelas sombras. William e Seabrook teriam se tornado escravas de Teopolis, ou pior. Nenhuma escolha, nenhuma saída. Por que nos mandou aqui? Gritou ela, olhando para além de centenas de olhos vermelhos brilhantes. Qual o sentido? Não houve resposta. Nunca havia resposta. Sim, aquilo era luz à frente, ela podia ver através dos galhos de árvore baixos à sua frente. Ela só estava a alguns metros da pousada. Ela iria morrer, como a avó morrera, a passos de sua casa. Ela piscou, embalando William à medida que a fina barreira de prata falhava. Aquele galho logo à sua frente. Tinha uma forma muito esquisita. Comprido, fino, sem folhas. Não parecia em nada com um galho. Em vez disso, como uma seta de besta. Ela ficou cravada na árvore após ter sido disparada da pousada mais cedo naquele dia. Ela se lembrava de olhar para aquela seta mais cedo, para sua ponta reflexiva. Prata. 3.